Alô você, boa noite, que alegria estar com você, que bom entrar no seu santo e abençoado lar, dar aquele abraço caloroso, quentinho, gostoso, é bom demais, sejam todos bem-vindos, porque já começou com a graça de Deus, aquele que é o nosso programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, minha gente, fé e medicina toda semana caminham juntos, aliás, todos os dias caminham juntos e é tão bom estar com você. Hoje vamos falar de um tema tão especial e nós queremos a sua participação porque se trata de um tema que fala da vida, aliás, todos os temas falam da vida, mas a gente aborda situações específicas, é um câncer aqui, é uma situação ali, é estômago aqui. Hoje nós vamos cuidar do ser humano como um todo, principalmente daquela fase da vida que todo mundo quer chegar. Quem não quer chegar na sua velhice, lá na sua varandinha, cadeira de roda, mas com qualidade de vida? E é isso que a gente vai falar hoje aqui no Vida e Saúde. Porque já se encontram aqui nos estúdios do Vida e Saúde, são dois especialistas, gente. Nós temos um médico geriatra e nós temos também um fisioterapeuta. Vamos apresentar então para você saber quem é que está aqui. O doutor Fábio Rainha Lopes, conhecido como doutor Rainha. Ele é geriatra com formação pela Universidade de São Paulo, título de clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, título de especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Esse é o doutor Fábio. Também um fisioterapeuta que está conosco, o doutor Rafael de Miranda Ferreira. Ele é fisioterapeuta com 14 anos, minha gente, de atuação no atendimento domiciliar com ênfase na terceira idade, na área de reabilitação e patologias associadas aos idosos. Eles aceitaram o nosso convite, nós estamos entrando na sua casa hoje para cuidar de você, na melhor idade, quais são os exames, exercícios, aconteceu alguma situação, um trauma, uma queda, como ajudar, quem de nós não quer? Aquela pessoa que fica muito tempo deitadinha, aquela pessoa que não pode se locomover, o que a gente pode fazer nessa melhor fase da vida para realmente darmos qualidade de vida? O telefone 19 3871 9620 para você ligar, interagir, participar, 19 3871 9620. Também nós estamos ao vivo pelo Facebook, então de lá você também pode participar e mandar o link para outras pessoas. Então participe, você sabe que o programa é seu, nós estamos ao vivo justamente para facilitar a sua interatividade. Você que já chegou, como se preparar para chegar para essa idade, né? Então de repente a gente está caminhando, será que a gente está preparado? Dizem que o Brasil está envelhecendo, será que a gente está se preparando para essa idade? Então tudo isso a gente vai aprender hoje, viu gente? A nossa superprodução, é claro, preparou algumas informações iniciais. Queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Fábio e o Dr. Rafael sobre como cuidar melhor dos idosos. A gente volta ao vivo com eles. Eles são mais experientes, vividos e, por que não, mais felizes. Eu estou falando dos idosos, mais precisamente a terceira idade, que poderia ser chamada de primeira, não é mesmo? É que hoje os idosos cantam, dançam, se exercitam e buscam tantas outras atividades que lhes garantam prazer e bem-estar. Mas apesar de existirem tantos idosos nessa situação, há quem ainda não consiga perceber os prazeres da terceira idade. É preciso considerar que o envelhecimento é um processo biológico natural, em que o corpo sofre diversas alterações funcionais e anatômicas, afetando direta e indiretamente a nutrição e saúde. Especialistas afirmam que não há segredo para se sentir mais jovem, mas num aspecto concordam. Atividade física moderada, alimentação saudável são fundamentais para melhorar a saúde nesta etapa da vida. Então, se você já está na terceira idade, o segredo é não se isolar nem se tornar vítima das dores. Torne-se um cidadão do mundo e aproveite cada instante intensamente. Procure viagens e se manter sempre perto das pessoas que você ama. Seja feliz. Oh, gostoso, né? Que matéria bonita. Mas agora é a nossa vez de conversarmos sobre como cuidar melhor, como chegar nessa fase assim, com essa alegria, com esse sorriso, sem tantas assim, reclamações de dores. Por isso que o Vídeo de Saúde hoje quer dar esse acento especial. Queremos acolher aqui o doutor Fábio. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, que honra recebê-lo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é muito importante divulgar a saúde, principalmente no quesito dos idosos, que é uma população hoje no Brasil carente de informação, carente de cuidados, carente do acompanhamento cuidadoso e criterioso de um
especialista. Então, desde já a gente agradece a sua participação aqui. Doutor Rafael, seja bem-vindo. Né? Muito obrigado, Frei. Obrigado Nosso pelo fisioterapeuta convite. aí. É um prazer aí estar podendo falar um pouquinho para todo mundo aí, como está melhorando aí a qualidade de vida desse grupo, dessa população que realmente só cresce no Brasil. Gente, hoje dose dupla aqui, um doutor geriatra e um fisioterapeuta. Então nós queremos abarcar todo assim um cuidado total aí, né, dessa fase da vida. Doutor Fábio, começo com o senhor. O Brasil está envelhecendo, isso é fato, né? As pessoas estão se preparando para essa idade ou acham que... Ah, não, isso é coisa assim de pelo menos daqui uns 30, 40 anos ainda, doutor. Frei, o senhor já começou com algo fantástico. Por quê? É sempre bom de pontuar para a população a ideia dos números, para entender o impacto que isso vai gerar. Em 2017, a população brasileira era de 28 milhões de idosos. 2017 era de 28 milhões. A perspectiva, segundo as pesquisas do IBGE, para 2042 é de dobrar essa população. Olha só. E para 2060 que teremos mais idosos do que jovens. Então antes Aí já é a nossa fase, né, doutor? Estaremos lá se Deus quiser. Então, na verdade, o impacto que isso vai ocasionar na população é grande, no governo, na economia. Então, a gente precisa, ao máximo possível, nos preparar para termos um envelhecimento saudável. Então, na verdade, a ideia é promoção do envelhecimento saudável. Entendi. Ô, doutor Fábio, quando a gente fala assim, 2017, 28 milhões, vai dobrar isso daqui uns 20 anos, enfim, a gente fala, o que a lei determina? Ou seja, idoso a partir... Porque tem um idoso lei, idoso idade, e tem o idoso do espírito. Você não me considera, etc. Ou seja, aí vai pelos hábitos de vida, qualidade de vida. Assim, o que a lei determina? Idoso a partir de... No Brasil, deixar muito claro, idoso é a partir de 60 anos. 60 anos. Na Europa, nos Estados Unidos, 65 anos. E algo muito recente, na Itália, configurou-se idosos a partir de 75 anos, que é algo surpreendente. Por quê? Porque na população específica deles, viu-se que um paciente aos 75 anos, uma pessoa aos 75 anos, ela tem a mesma capacidade de produção cognitiva, funcional, de que um paciente aos 60 anos lá. Não é aqui. Aqui é a nossa outra realidade. A expectativa de vida hoje é de 75 anos. Ou seja, o Brasil está vivendo mais, apesar de 500 e poucos anos de história, mas já está envelhecendo bastante, doutor. Isso, tá. E por que acontece esse envelhecimento populacional, essa mudança da pirâmide etária? Porque nasce menos crianças, porque morre menos crianças na primeira infância. Entendi. A taxa de mortalidade infantil diminuiu e o avanço da medicina, com novas terapias, novas medicações, proporcionou a população viver mais. Contudo, a preocupação no Brasil, na verdade, é a qualidade. Então, vive-se mais? Vive-se, mas com pouca qualidade. Eu já vou conversar com o doutor Rafael, a questão prática, aí, doutor, fisioterapeuta, enfim. Mas assim, doutor Fábio, até mesmo para a gente entender alguns conceitos assim, porque a gente sabe, se a criança nasce, o senhor citou, né? A criança nasce, tem um pediatra que vai acompanhar, enfim, os primeiros passos, desde da gestação, do pré-natal, enfim, tem o pediatra que vai ali acompanhar. E depois só vai voltar lá na frente com o geriatra. E tem essa parte, ou seja, qual é o ideal, doutor? Ou seja, é claro, fazer cuidar da saúde, fazer os exames de rotina, etc. Mas o ideal é procurar o geriatra só quando está assim, poxa, está virando para os 59 para os 60. É aí que eu vou procurar, doutor? Legal essa pergunta. Essa é uma pergunta frequente no consultório. Eu tenho pacientes hoje que vão pela primeira vez aos 80, 85 anos. Nossa. Nunca foram ao geriatra. Mas, idealmente, a gente fala que a promoção do envelhecimento saudável, que é viver muito e com qualidade de vida, deveria ser, então, para ter essa proporção legal, seria começar um pouco antes, por volta entre 40 e 50 anos, já começar. Porque nessa faixa etária, uma avaliação por ano é suficientemente já importante e completa para promover essa chegada aos 60 bem. Porque grande parcela dos pacientes já chega aos 60 carregando uma série de percalços. Daí a não gente só diferenciar. percalço, carregando um balaio de remédio. Exatamente. Daí vai apelar algo para o que remédio. Depois é difícil de você resolver, porque vai procrastinando as doenças ou as condições associadas, chega lá com um balaio, como você disse mesmo, que é difícil de resolver. Então é importante o entendimento do que é senescência, do que é senilidade. Senescência é um envelhecimento natural.
que é o senil, né? Só para entender a palavra origem, o senil, né, doutor? Que é o... Senescência vem de envelhecimento natural. E senilidade... Que é a idade? Não, senilidade é o envelhecimento carregado por doenças. Ah, entendi. Então, o idoso ser senescente é envelhecimento natural. Natural. Senilidade, você está falando que ele é doente. Okay. E envelhecimento não é isso. Então, a gente quis, ao longo dos últimos anos, a Sociedade Brasileira de Geriatria quis desmembrar aquele conceito de que idoso é aquele idoso que tem bengala, que tem cadeira de rodas. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Contudo, senescência é um envelhecimento não carreado de doenças. Vocês dois se conhecem já? Já se conheciam? Já, a gente já trabalhou junto. Ah, legal. Então, por isso que eu estou perguntando assim, porque um pode jogar a bola para o outro, enfim, então fica tranquilo aqui para a gente participar. Ô, Rafael, então vamos lá. Quem é que chega para você? Que tipo de idoso que chega para você? No geral, já chega um idoso já num processo de doença. Já? Já. É difícil um idoso vir para pensar numa questão de prevenção, um trabalho preventivo para evitar esse processo de doença, né? Então, acaba pegando essas patologias associadas, neurológicas, muitas vezes, um Alzheimer, um Parkinson, ou uma fratura, enfim, mais essa característica dessa população, assim. Ok. E aí a gente vê que o médico prescreve, tá aqui o doutor, prescreve assim, olha, vai passar por um ortopedista, etc., faça 20 sessões de fisioterapia. Essa pessoa que chega assim, a pessoa é fiel, ela faz as 20, doutor? Olha, geralmente não, né? Geralmente não. Às vezes a pessoa ela começa fazendo a fisioterapia, ela sente uma pequena melhora e ela já abandona. E aí que é um grande erro, né? Por quê? Porque a tendência é o problema acabar voltando. Então, é importante fazer um trabalho sempre de manutenção. Ela tem que continuar se exercitando, tem que continuar fazendo suas atividades para que isso não volte. Porque é natural, quanto mais velho você vai ficando, mais dificuldade você vai ter lá na frente. Então, quanto mais trabalho você estiver fazendo agora, melhor você vai chegar lá na frente. Legal. O senhor falou de dois conceitos, a senescência e a senilidade. A senescência e a senilidade. Isso. Eu pergunto para você está nessa fase da senescência, que é o envelhecimento saudável, ou já sente que também a senilidade, que é o envelhecimento com doenças, enfim. Doutor Fábio, quais são então os principais, digamos, exames, né? A pessoa está chegando lá, chegou à beira dos 50, já está chegando à beira dos 60. Quais são os exames que são ideais já a começar a se preocupar? Porque a gente sabe, por exemplo, da próstata, que a pessoa, né, tem um histórico familiar, etc. Mas quais são os exames já preparando para essa fase, doutor? Frei, essa pergunta é também legal, porque as pessoas acham muitas vezes que prevenção é ir ao médico e fazer um exame de colesterol. Só quando está doente, né? Ou só ir quando está sentindo alguma coisa, né? Quando dói, daí vai. Exato, Na verdade, não. Existem tabelas por faixas etárias, com os protocolos que a gente fala por faixas etárias, mas no geral você vai manter o cuidado de prevenção do aparelho cardiocirculatório, prevenção de infarto, prevenção de AVC, que é o derrame. Passar então no cardiologista? Não, no geral o que a gente faz? A gente pega o paciente e cuida dele como um todo. Tá, claro. Tá? Isso não exclui necessariamente outros especialistas de forma alguma. Beleza. Mas o geriatra é aquela pessoa que vai agregar, vai pegar o paciente e vai olhar. Eu quero olhar quem? Quero olhar o seu coração? Quero olhar o seu pulmão? Tá. Eu quero olhar o seu intestino? Não. Eu quero olhar o freio, porque o freio precisa chegar bem lá. Porque não adianta o freio chegar aos 90 anos, perfeito. Entendi. Insuficiência cardíaca, perfeito. E Alzheimer, perfeito. Câncer de intestino, não está perfeito. Não está. Então a ideia, quando você fala de prevenção, é a busca das doenças na forma mais precoce possível. Não posso dizer que não vai ter a doença, mas se tiver, que a gente detecte antes que ela traga perda da qualidade de vida, perda da funcionalidade. Que ela já está avançada, aí já é mais complicado, né, doutor? Isso. E no quesito, então, de exames gerais, no geral a gente faz prevenção de infarto, prevenção de AVC. Quando você fala de prevenção do cardiocirculatório, você vai olhar os exames laboratoriais completos, você vai fazer pelo menos um ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, uma prova de esforço, seja na bicicleta, seja na esteira, ou outras que existem também, para detectar se tem alguma alteração circulatória. Você vai analisar o pulmãozinho. Se tiver nenhuma história de tabagismo, você faz um raio-x. Se tiver uma história de fumo, por exemplo, ou uma doença ocupacional, uma tomografia de tórax. Entendi. Do ponto de vista laboratorial, o screening é uma lista bem grande de exames que a gente analisa, tá bom? E aí você fez o geral da primeira vez, e você parte para os específicos.
você vai olhar como é que está a parte gastrointestinal, a prevenção do câncer de colo de intestino, através de colonoscopia, endoscopia. Então, tudo isso tem protocolos. Por exemplo, prevenção do câncer de colo de intestino. É preconizado pela Organização Mundial de Saúde uma coluna e uma endoscopia a cada 5 anos, a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos. Se a pessoa tem história familiar... O que pode descobrir câncer, ali, doutor? Pólipo, o que é? Se você faz a colonoscopia, você vai em busca do quê? Por exemplo, pólipos, que são lesões que podem se malignizar, ou já malignizaram, mas não infiltraram ainda. Entendi. Você vai em busca de divertículos, para ver se esses divertículos, se a paciente tem orientá-lo quanto ao risco de inflamação ou não deles. Outras ectasias vasculares que poderiam sangrar, ter hemorragias digestivas. Então, é o básico para uma prevenção. Entendi. Nesse aspecto. Então, quando você fala de exames, é muito complicado você falar assim, qual o exame? O olhar é global. Então, o geriatra puxa esse paciente e desenvolve um relacionamento com ele, porque não é uma consulta, é um caminhar. Sabe o que eu faço, doutora? Assim, é uma coisa que eu faço, assim, eu procuro, né, eu tenho alguns históricos na família, meu pai faleceu de infarto, etc., com 56 anos, enfim, eu já contei aqui essa história, mas, ou seja, eu tenho, assim, uma regularidade da manutenção dos exames, assim, né? Então, quando eu já fui num geriatra, olha só, né, eu já fui, e quando eu vou, assim, eu já digitalizei todo o meu histórico, ou seja, eu tomo esses remédios, já coloco lá a marca certinho, etc., coloco o nome do remédio, eu já faço, assim, as possíveis cirurgias feitas, todo o meu anamnese, né, o meu histórico, já chego ali, então já... É bom fazer isso, porque você vai... É uma excelente dica, Frei, porque existe no ciclo de orientações que a gente faz, de palestras que eu dou para os pacientes, da comunidade, eu gosto bastante de fazer isso, de participar da comunidade, ações para a comunidade. Então, dentro dessas ações, uma das aulas que tem é check-up. O que é o check-up? Uma outra aula que tem é como aproveitar a consulta médica. Exato, porque você chega, já fica nervoso porque tem o avental branco do médico, né? E aí já chega assim, aí o médico pergunta assim, aí você vai lembrando, já sai da tua casa já com um esqueminha, já, né? Ou seja, e até com as perguntas que você quer fazer para o médico. Então já vai com o teu histórico, escreva o teu histórico que você já fez, o remédio já tomou, exame, cirurgia, já vai lá e entrega na frente dele assim, ó, nossa, é meio caminho andado. Frei, né? ajuda demais, né? Porque as consultas, formalmente, toda consulta eu pergunto quais os remédios o senhor está tomando. Exato. Não é porque eu estou testando a memória dele, na verdade é porque testando a aderência terapêutica, Exato. que é uma das causas comuns. A primeira causa de admissão de pacientes idosos com doença crônica em pronto-socorro é erro de tomada de remédio. Ok. Você imagina, se ele tem uma lista de remédios de tomada diária, pode ser que ele erre. E isso pode gerar descompensações. E outra coisa fundamental, né? O Rafael, no segundo bloco, a gente tem situações práticas, assim, por exemplo, tapete na sala, corrimão, escada, quedas, aí a tua parte vai ter trabalho, filho. Vamos lá. Agora, muita gente, doutor, assim, de repente começa assim, a vizinha está tomando aquele remédio. É bom, estou com a dor aqui na articulação, então toma isso, aquilo. Ou seja, a pessoa começa a tomar uma automedicação nessa fase onde o metabolismo já não é mais o mesmo, onde o corpo reage de uma maneira diferente, se é obeso, se é sedentário, tem outras consequências, então isso não pode, né, doutor? Não, de forma alguma. Então, Frei, até por uma condição assim nossa de orientação, para o pessoal não ficar perdido quanto ao tanto de informações que estamos passando aqui, é muito interessante a gente imaginar nesse cuidado do idoso, nesse ciclo de cuidados e orientações daqui do senhor, da gente fazer um ciclo de doenças do idoso que a gente pode estar prevenindo. Exato. Que seria bem interessante, porque uma delas é essa hemorragia digestiva e insuficiência renal por uso abusivo ou errado de medicações. Por exemplo, os anti-inflamatórios, que são os mais comuns. O Rafael pega com certeza, com frequência, pacientes reclamando de dores crônicas, e o que acontece? Ele vai na farmácia e facilmente ele compra um anti-inflamatório, ou a vizinha indicou, não, isso aqui tirou minha dor. Vai lá, toma, e para ele é inapropriado. E o que isso vai gerar? Risco de perda renal, insuficiência renal e sangramento digestivo provocando a morte. E é rápido o processo. Ou seja, é aquela questão, melhor caminho. Tá chegando, passa num geriatra.
Passa num geriatra, ele vai ter o teu quadro, né? Aquela fotografia, a tua radiografia completa da tua história de vida, e lá ele vai começar a orientar para cá, para lá, porque isso é fundamental. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, nós estamos ao vivo aqui pela TV Século XXI, estamos ao vivo pelo Facebook, pelas redes sociais, então vá ligando, vai participando. Até agora foi com os dois aqui. Depois, no próximo bloco, eu vou pedir para o Dr. Rafael, ou seja, situações, nós vamos entrar na sua casa, você tem tapete? Será que é ideal um tapete quando tem idoso? Né? Será que não escorrega? Será que não vai ter uma fratura? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vida e Saúde, que volta já, só para você. Você merece.